Olá, meus caros! Nós estamos numa série aqui de vídeos falando a respeito de custos, né? Dessa vez esse vídeo vai falar sobre custos variáveis. Eu vou fazer a abertura que eu tenho feito em todos eles, porque nós temos vídeos aqui falando de custos indiretos, de custos fixos, de custos diretos, este que fala de custo variável. E a abertura que eu faço é o seguinte: é muito comum que os gestores, os empreendedores, os administradores tenham uma primeira tendência de analisar o seu negócio com base em grandes números. Então, quando eu analiso o meu negócio com base em grandes números, eu ligo lá no meu financeiro e digo: pessoal do financeiro, quanto é que nós faturamos esse mês? E ele me dá um grande número, quanto maior, melhor, né? Me dá lá um grande número, faturamos X. E ligo também lá para o financeiro e digo: pessoal do financeiro, quanto é que nós gastamos esse mês? E eles me dizem: gastamos Y. E aí, é claro, eu fico torcendo para que o meu faturamento seja maior do que o meu gasto, porque a partir daí, se o faturamento é maior do que o gasto, eu vou poder ir para casa feliz e dormir contente essa noite. Muito bem. O que eu tenho dito nos outros vídeos, e vou repetir agora, é que gerir a empresa por grandes números é muito bom, mas causa uma deficiência de percepção e de análise, e é por isso que eu recomendo a você que também se preocupe em olhar com um pouquinho mais de detalhes, tanto a receita quanto as despesas, os pequenos números das receitas, os pequenos números das despesas. No que diz respeito à nossa conversa de agora, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de custos variáveis. Os custos variáveis, eles são custos que aumentam ou diminuem na proporção em que a minha produção, se eu for uma indústria, aumenta ou diminui, na proporção em que a minha venda, se eu for uma loja, aumenta e diminui, ou na proporção em que eu presto mais ou menos serviços, se eu for um prestador de serviço. Então, usando exemplos que eu já usei anteriormente, se eu fabrico este controle remoto, que eu preparo todo ele sem a capinha, compro esta capa para colocar, ela é um custo variável. Por que isso aqui é um custo variável? Por que a capa é um custo variável? Porque quanto mais controles eu fabricar, mais capas eu terei que comprar e, portanto, o que eu vou gastar de capa em cada mês varia de acordo com a quantidade que eu vou produzir. Já a mesma coisa vale, por exemplo, para o comércio. Se eu vendo este controle aqui na minha loja, a quantidade de controles que eu vou comprar vai depender da quantidade de controles que eu vou vender. Portanto, o meu custo com compras de controles para serem vendidos varia de acordo com a quantidade que eu consigo vender. E é claro, na prestação de serviço não é diferente. Em alguns aspectos do serviço, por exemplo, eu tenho custos variáveis que aumentam ou diminuem conforme a quantidade de serviços que eu vendo e que eu entrego em cada mês. Por exemplo, a gente aqui que é uma empresa de contabilidade, uma coisa que nós usamos bastante é papel. Quanto mais serviços eu fizer, mais papel a gente consome, mais se gasta com papel. Portanto, o papel, para mim, é um custo que é variável, que varia de acordo com a quantidade de serviços que eu vendo em cada mês. Então, este é o conceito do custo variável. Custo variável, as empresas em geral desejam ter mais custos variáveis e menos custos fixos, porque o custo variável, ele só acontece quando você tem uma receita para cobrir aquele custo. Então, se você está gastando muito dinheiro com essas tampinhas, é sinal que você está fabricando muito desses controles e, é claro, você não vai fabricar para guardar, você deve estar vendendo muito desses controles. Então, custo variável é bacana porque, mesmo que o custo variável aumenta, isso é sinal que a sua receita também vai aumentar, se a sua empresa estiver bem controlada, e, portanto, o custo variável é bacana. Já o custo fixo não é tão legal, até fiz a brincadeira no vídeo dos custos fixos, que eles são como as unhas, né, que você tem que cortar, porque senão eles crescem, porque se os custos fixos crescem, você não tem garantia de que o seu faturamento vai crescer também, e pode ser que um belo mês você olhe e tenha um faturamento deste tamanho, uma baita despesa deste tamanho, constituído por vários custos fixos que ficaram grudados aí na sua empresa. Então faz essa análise, tá bom? Custo direto, custo indireto, custo variável, custo fixo, você vai ter uma visão muito melhor aí da tua empresa. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.